Hoje a gente vai falar de um tema que eu amo. Como trabalhar com um propósito, que é cuidar de pessoas, transformar vidas e sem abrir mão do lucro. Que significa o lucro? Significa sustentar e expandir a sua prática clínica. Muito prazer. O meu nome é Marcele Vieira. Eu ajudo médicos com foco em estética e profissionais HOF a aumentar o faturamento, atraírem pacientes que valorizam o seu atendimento sem precisar trabalhar mais horas por isso. Esse canal é exclusivo para médicos e profissionais HOF que trabalham com estética, botox, preenchimento, bioestimulador. E aqui eu compartilho com vocês estratégias de precificação, de abordar o paciente, como abordar do jeito certo, para que você cada vez mais cresça, seja valorizado. Esse é o objetivo. Bom, hoje nós vamos falar de um desafio que muitos profissionais enfrentam, que é equilibrar o seu propósito com o lucro. Muitos profissionais são apaixonados pela profissão e eles têm um desafio de administrar essa paixão pela profissão com manter o consultório sustentável financeiramente. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias práticas para você aplicar ainda hoje no seu consultório. Não, hoje é sexta, né? Começar na segunda, aplicar para que você não precise escolher entre o seu propósito e o seu resultado financeiro. Propósito e resultado financeiro, o lucro, eles andam de mãos juntas. Eles não são separáveis, eles são únicos. E o que é propósito, né? Por que alinhar o propósito e o lucro é tão importante, né? O propósito é o seu porquê. É o porquê você faz o que você faz. É a sua paixão. O que te motiva? O que faz você acordar todos os dias, levantar da cama, sair da sua casa e ir para o consultório atender as pessoas? Esse é o seu propósito. Esse é o seu porquê. É o propósito que não deixa você desistir. Ele é o combustível que faz com que você continue. O propósito sem o lucro, ele não sobrevive. O lucro sem o propósito, ele perde o sentido. Por isso que os dois, eles andam de mãos juntas, de mãos dadas. Eles são inseparáveis. E hoje a gente vai falar como. Como a gente faz com que os dois andem de uma forma juntas, sem que você se sinta às vezes culpado, né? E por que eu tô falando culpado? Há um entendimento no mercado que quando a gente foca, né? Quando os profissionais focam em lucro, significa que eles estão abrindo mão da ética, que eles estão abrindo mão dos valores. E isso não é verdade. O propósito, quando você trabalha com propósito, você atende com muito mais valor, porque você faz aquilo que você acredita, sabe, com amor e excelência. E o resultado disso é a valorização do seu trabalho. E, além disso, o lucro, ele vem como consequência de tudo isso que você entrega. Não quer dizer de dar descontos, de fazer mais barato o procedimento, nada disso, nem atender todo mundo. É sobre falar com as pessoas que reconhecem o valor naquilo que você faz e estão dispostas a pagar por isso. O lucro, o propósito, ele vem de ajudar pessoas, de transformar vidas, de impactar vidas através da saúde. E isso é muito lindo. Mas o propósito, ele precisa ser sustentável, porque ter um consultório, oferecer um atendimento de qualidade, investir em materiais e tecnologia e qualificar ainda mais a sua secretária, tudo isso exige recursos financeiros, não é verdade? E a questão também não é cobrar mais caro. Então eu não posso cobrar mais barato, mas eu vou cobrar mais caro. Não. A questão aqui é você achar um equilíbrio entre os valores dos procedimentos, para que você cobre um valor justo, tanto para você quanto para o paciente. Porque o lucro é o que vai sustentar a sua missão a longo prazo, sem fazer com que você abra mão da sua qualidade de vida, sabe? E do seu atendimento. Não se trata de sobreviver, mas de crescer. Quanto mais lucro você tiver, mais você vai ter condição de reinvestir no seu consultório e oferecer cada vez mais tratamentos de qualidade, tratamento que transforma e que impacta a vida das pessoas. Quando o propósito é claro e o lucro, ele é bem gerido, o paciente, ele sente que ele está sendo atendido pelo profissional
que valoriza e acompanha cada etapa da experiência. E o profissional, ele sente tranquilidade, porque ele sabe que ele vai, toda a estrutura, né, ela é bem administrada. E ele vai ser atendido, as necessidades dele vai ser atendida. E aí, de novo, não se trata de preço, né? Muitos profissionais, eles ficam muito em dúvida em relação a isso, né? De que sentido? Ah, mas qual é o preço que eu preciso cobrar do procedimento? E aí, muitos, para atrair pacientes, o que fazem? Cobram preços muito baratos e queimam toda a sua margem. Eles atraem, sim, pacientes, mas esses pacientes, eles não valorizam o seu atendimento, porque eles estão vindo pelo preço. Outros profissionais acham que tem que cobrar acima do mercado. E aí, afastam os pacientes. Então, o que você tem que buscar? Você tem que buscar o equilíbrio. Tem que beneficiar. O preço tem que beneficiar tanto você quanto o paciente. Você tem que ganhar e o paciente também. O paciente ganha porque ele recebe um atendimento de qualidade e humanizado. O profissional ganha porque ele consegue fazer o que ele ama, sabe? Com paixão, mas sem abrir mão da sua qualidade de vida, sem abrir mão da sua estabilidade financeira. Muitos profissionais, eles trabalham muito, né? Atendem várias horas por dia e muitos pacientes. Só que chega no final do mês, não existe lucro. Existe uma troca de dinheiro. Eu trabalho para pagar as despesas. Essa é uma forma errada de trabalhar. Você está precificando da forma errada, porque você não está se valorizando como profissional, como com o serviço que você entrega. Saber equilibrar o preço é você beneficiar você com o seu lucro, com a sua margem e o paciente. Tem que haver um equilíbrio. E o que acontece quando o propósito e o lucro, eles não estão alinhados? É o que a gente vê muito hoje, né? Vários profissionais trabalhando além do necessário para pagar as contas. Foi o que eu acabei de falar, que é o que a gente fala que é o overworking, né? Profissionais trabalhando muito porque tem os boletos lá para pagar. Mas por quê? Porque a precificação, a administração financeira, ela tá sendo feita de forma errada. Então isso tem que ter um equilíbrio. E quando isso não tem um equilíbrio, acontecem duas coisas. Uma é o overworking, que eu acabei de falar, que é o profissional trabalhando além da conta para pagar as contas. E o outro é a perda de foco. Por quê? O profissional, ele começa a focar no lucro e ele esquece da qualidade. E aí ele deixa de lado algumas estratégias que são importantes para que ele trabalhe cada vez mais essa gestão financeira e equilibre o faturamento, que vai ser a consequência como um lucro. E quais são os benefícios, né, de alinhar o propósito com o lucro? Quais são os benefícios de eu trabalhar, de você trabalhar com o que você ama, mas sendo remunerado de forma justa por isso? A primeira coisa é satisfação profissional e pessoal, né? Você trabalha com mais significado, com mais tranquilidade, você vê o seu negócio expandir. Depois vem um reconhecimento. O paciente, ele valoriza aqueles profissionais que conseguem equilibrar o cuidado genuíno com o serviço de excelência. E o outro é a estabilidade financeira, porque se você tem um lucro, você consegue reinvestir no seu consultório, na sua qualidade de atendimento. E aí eu vou dividir com vocês 4 estratégias para que você consiga alinhar o seu propósito com o lucro, que é importante. E qual é a primeira? A primeira estratégia é que você precisa definir qual é o seu propósito. Por que você faz o que você faz? E aí você pode falar assim para mim, Marcele, mas isso não é importante. É muito importante. O que a gente vê hoje na internet? A gente vê todo mundo fazendo tudo igual. São as cópias. Por quê? Porque tá todo mundo perdido. Você se formou por quê? Você escolheu essa profissão para quê? Qual o objetivo? Por que você faz o que você faz? Hoje a gente fala muito de contágio social. E o contágio social, ele vem pelas redes sociais hoje, né? O Brasil, a última pesquisa saiu que o Brasil é um dos países que mais tem tempo de tela. Então, se você está vendo ali muito vídeo, você está sendo contagiado ou contaminado, dependendo do que você está vendo, pelo conteúdo. E quando você tem o seu propósito claro e muito bem definido, você não segue o caminho dos outros. Você sabe o que você vai fazer, como você vai fazer e você comunica o seu valor. Muitos profissionais dizem que são bons em tudo. Ah, do que você é especialista? O que você é bom? Não, eu sou bom em todos os procedimentos. Quem faz tudo não é bom em nada, né? Quando a gente olha lá o clínico geral,
O clínico geral, qual é a especialidade dele? Geral, ele vê tudo. Numa emergência, a gente vai nele. Mas se tá com uma dor no joelho, a gente procura um especialista de joelho, um ortopedista. Se eu tô com algum problema nos olhos, eu vou no oftalmo. Por quê? Um especialista em olho. Então, doutor, escolha um procedimento, um tratamento que você é bom e comunique isso, se torne referência. Porque todas as vezes que você falar que faz tudo, você não vai passar valor, você não vai passar propósito para o paciente. Isso não significa que quando o paciente for no seu consultório, você não vai fazer um botox nem um preenchimento, não é nada disso. Mas você é bom em um procedimento, você se destaca em um procedimento ou um tratamento. Seja reconhecido, seja referência nesse procedimento, nesse tratamento. Eu estou falando de propósito, mas o seu posicionamento ele está ligado diretamente com o seu propósito. Porque o posicionamento você passa valor. Você não é contaminado, você não é levado pelo que as outras pessoas estão fazendo. Muitas vezes as pessoas falam assim, tem um novo tratamento. Você tem que divulgar esse novo tratamento, mas está todo mundo falando que é especialista naquele tratamento. Não, se mantém naquele que você é bom, naquele que você se diferencia, naquele que os pacientes já te conhecem, sabe? Comunique valor sempre. Escolha um procedimento, um tratamento e se torne referência nesse procedimento, nesse tratamento. E aí, doutor, no meio do caminho, no meio da sua jornada, vão aparecer pessoas para falar para você desistir, sabe? Daquilo que você escolheu ser referência, do seu propósito. Porque muitas vezes, mesmo a gente amando aquilo que a gente faz, dá vontade de desistir. E aí, um tempo atrás, eu fiz uma consultoria com a doutora Manuela Boleira, inclusive. E na consultoria, com vários médicos, a gente estava discutindo justamente sobre isso. Que caminho definir? Que caminho trilhar para se tornar uma referência, uma autoridade no mercado de atuação? E uma das médicas que estavam lá, ela falou que ela amava a parte clínica, mas ela tinha contratado uma consultoria e a pessoa tinha falado para ela ir para a parte estética. Porque é a parte estética que dava dinheiro. Mas ela, no coração dela, os olhos não brilhavam para aquela parte. E aí a gente conversando, eu falei assim, olha, se você ama a parte clínica, se dedique à parte clínica, se torne a melhor na parte clínica, porque é isso que o seu coração bate forte, é isso que os seus olhos brilham. Então assim, siga o seu caminho, não desista porque as pessoas falam que não dão dinheiro, porque isso não é verdade. Se você for bom naquilo que você diz e você procurar cada vez mais se dedicar, ser melhor e comunicar isso, você vai se tornar uma referência nisso. Você pode acreditar, porque eu acompanhei vários profissionais. Eu trabalhei 20 anos na indústria farmacêutica, tenho a minha empresa hoje, trabalho com consultoria. E o grande desafio, quando eu vou para consultoria, vou presencial, e até lá atrás, na época da indústria farmacêutica, era que os profissionais estavam perdidos. Eles não sabiam o que fazer, como fazer. Então, eles iam para tudo quanto é lado, tiravam para tudo quanto é lugar. Não. Assim você não vai ter resultado. Então, escolha o que você é bom? Por que você escolheu ser profissional ROF, ser dentista, ser biomédico? Por que você escolheu ser médico? E por que você trabalha com procedimento estético? E eu costumo dizer que a gente não vende procedimento estético, a gente não vende botox, a gente não vende bioestimulador, a gente vende sonho. A pessoa, quando vai te procurar, ela não vai lá procurar você para tirar a ruga da testa. Ela vai procurar você para tirar a cara de cansado, para tirar aquele ar de mais velha. Ela quer o quê? Ela quer se tornar cada vez mais linda, mais jovem. É isso que a pessoa te procura. Então, quando você aprende a se comunicar com o paciente, que não é diferente da gente, de uma forma mais assertiva, do jeito certo, você tem sucesso. Isso não significa que você tem que cobrar mais do paciente, nada disso. Você tem que achar o equilíbrio, você tem que cobrar o preço justo pelo seu trabalho. Segunda estratégia. A segunda estratégia, eu quero falar sobre lucro. O lucro, ele não é inimigo do cuidado. Muitos profissionais, eles têm dificuldade de passar valor. Por quê? Porque você está focando, doutor, no preço do procedimento. Você não está focando no impacto que você causa na vida das pessoas. Você não está comunicando o seu propósito. O seu propósito, você definiu o seu propósito. O que você faz com o seu propósito? Já descobri, Marcele. Comunique para o seu time. Comunique para o seu paciente. Fale sobre isso. E aí você vai compartilhar com essas pessoas os seus resultados de sucesso, a sua transformação. Qual foi o impacto que você causou na vida das pessoas que você atendeu? O que você deu para essas pessoas? Autoestima,
felicidade. Tem muitos casos na consultoria, quando eu tô lá com um profissional presencial, eu vejo, tem um que me marcou muito, de uma paciente que ela foi fazer nariz, né, rinomodelação. E ela chegou lá, ela tava na beira da depressão, ela não tinha mais relacionamento com as pessoas. Gente, olha isso, que bizarro. Ela fez um procedimento estético, que na cabeça dela, é isso que eu falo, não foi uma rinomodelação, não foi um preenchimento no nariz. O que ela fez naquele dia foi realizar o sonho dela. E qual era o sonho dela? Voltar a se relacionar com as pessoas. Voltar a ser vista, porque ela achava que todo mundo olhava pro nariz dela. Então ela não saía mais de casa. Ela estava em depressão. Olha o impacto. Quem atendeu essa paciente foi o Dr. Diego Guirra, que é especialista em rinomodelação. Olha o que ele vendeu para ela. Ele não vendeu uma rinomodelação, um preenchimento de nariz. Ele vendeu um sonho para ela, de se relacionar com as pessoas, de repente de arrumar um namorado novo. Imagina o quanto que aquela mulher saiu de lá feliz. Imagina a autoestima, a segurança dela. É isso que vocês fazem. É muito além de um procedimento, sabe? Reforce todos os dias. Faça stories para comunicar sobre o seu método e o seu atendimento, que priorizam resultados e qualidade. Muitas vezes a gente fica pensando no que fazer de conteúdo, sabe? Mas o seu dia a dia, doutor, é o conteúdo. O que você atende? Às vezes você não pode mostrar ao paciente, mas você pode contar o caso do paciente. O paciente foi no seu consultório hoje, por exemplo, e estava procurando um procedimento X porque ele estava sofrendo, estava se sentindo feia. Você fez o procedimento e qual foi o resultado do paciente quando você mostrou o espelho? Imagina você falando isso nas redes sociais. Muitos profissionais vão para redes sociais falar do procedimento. Não, que eu faço botox, eu faço preenchimento, todo mundo sabe o que você faz. Eles não querem saber disso, eles querem saber das suas histórias. A gente é apaixonado por histórias, a gente quer saber de histórias, a gente é curioso. Então compartilhe os seus casos de sucesso, sabe? Compartilhe a forma que você impacta, que você transforma as pessoas. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer cada vez mais que você seja olhado, seja percebido de uma forma diferente. Que você se posicione de uma forma diferente. E aí, daqui a pouco, você não está falando de um procedimento. Você está falando do benefício. Você sempre fala do benefício. Aquele procedimento que você faz, qual é o benefício dele para o paciente? Como que você impacta a vida das pessoas através da sua prática clínica? Vocês, quando vocês vão para a faculdade lá estudar, vocês estudam a parte técnica, né? A estrutura da pele, as técnicas, como aplicar para ter o melhor resultado. Então, quando vocês olham para o paciente, vocês estão olhando para o paciente e estão pensando, não, que eu vou trabalhar a região malar, vou trabalhar, sei lá, 0,2, 0,5 para fazer isso, efeito lift, vou botar o fio, nananã. Vocês estão ali só pensando, escrevendo plano de tratamento. O paciente, ele está olhando para vocês e estão falando assim, como que eu vou acabar com o meu rosto que está com esse aspecto de derretido, de cansado. É quando você começa a explicar essa parte técnica, o paciente ele não entende nada. Então se comunique com o paciente da forma que ele fala. Ele te procurou pelo rosto derretido, então fale, o jeito de resolver esse seu rosto derretido é fazendo esse procedimento que vai levantar essa região aqui da bochecha. Não fale malar, porque o paciente não sabe o que é malar. Então se comunique com o paciente da forma dele, sem termos técnicos. Assim você gera conexão, sabe, com o paciente. Você cria o rapport. O paciente, ele vai se sentir importante. E aí ele não vai te largar nunca mais. Estratégia número 3. Tenha processos que gerem resultados tanto para o paciente, mas para você, para o seu consultório, para o paciente. A gente fala da jornada de encantamento. Na live anterior eu falei isso. O que é a jornada de encantamento? Cada etapa de atendimento ela tem que gerar valor. Então, vamos lá, a gente vai lá para o pré-atendimento. O que é o pré-atendimento? É aquela mensagem de WhatsApp que a sua secretária está enviando para o paciente ou está respondendo, desde o pós-procedimento, que é quando o paciente sai do consultório. Ah, o paciente já foi atendido, já fiz o procedimento, então acabou. Não acaba nunca. Quando a gente fala da jornada de encantamento, ela é cíclica, porque o paciente ele fez o procedimento, ele foi embora, tem o pós-venda, mas depois ele tem que fazer a manutenção dos procedimentos. E como que você cria um relacionamento com ele? Como que você faz com que você seja lembrada? Hoje, gente, na rede social, né, eu acabei de falar que o Brasil é um dos países que mais tem tempo de tela, né, que as pessoas mais ficam conectadas. Então imagina, quantos profissionais ele vê ali fazendo procedimento, falando de procedimento. Então você atendeu o paciente, cria um relacionamento com ele, sabe? Não deixa ele, não abandona ele, não acha que acabou, não. Entra em contato com ele para saber se ele tá bem,
se ele tem dúvida, se ele precisa de alguma coisa, né? Às vezes tem que comprar algum medicamento, ele não entendeu a receita, às vezes está com vergonha de perguntar. Então faça esse acompanhamento. Em uma das consultorias aconteceu uma coisa que eu achei incrível, né? Porque eu sempre meço o nosso atendimento, né? O paciente ele tá voltando por quê? Então eu faço questão de perguntar para o paciente por que ele voltou. Em uma das consultorias, a paciente estava na recepção, ela já tinha voltado, acho que era uma quinta, sexta vez. E aí eu perguntei o que fazia ela voltar, continuar voltando. E aí ela falou que o procedimento foi ótimo, né? Ela elogiou o procedimento, mas o procedimento foi ótimo. O que fez ela voltar foi o jeito que a secretária recebeu ela, na porta do consultório, chamando o nome dela. E a segunda coisa que chamou muito a atenção dela, que ela fez questão de falar, foi da médica enviar uma mensagem para ela no dia seguinte, perguntando se ela estava bem, se ela tinha dúvida. Nossa, ela se sentiu importante. Ela falou assim, a médica me mandou mensagem. Porque assim, doutor, você não tem noção, mas você é a autoridade. O paciente, ele sempre vai fazer o que você mandar. Ele sempre vai seguir o que você orientar. Você tem uma autoridade que você ainda não sabe na frente do paciente. O seu título, doutor, doutora, ele tem um peso para o paciente absurdo. E quando você entende isso, você aprende a se comunicar com ele, cuidar do paciente, você não perde o paciente nunca mais. E aí, esse que é um dos grandes segredos de você fidelizar o paciente e aumentar o seu faturamento. Por que, Marcelo, aumentar o faturamento? Porque o paciente, quando ele recebe um atendimento de alto padrão, ele não só volta, ele se torna fã do seu trabalho. E aí, imagina, se eu me torno um fã do seu trabalho, o que eu faço? Eu conto para todo mundo quem é você, o jeito que você me atendeu, o jeito que você cuidou de mim. Gente, olha isso que poderoso. E aí o que acontece? Eu começo a te indicar para os meus amigos, eu começo a te indicar para os meus parentes. Olha isso. Eu começo a falar de você na rede social. Então eu estou trazendo pacientes para você. Eu me tornei fã do seu trabalho. Então isso é uma forma de você atrair paciente sem fazer esforço. Por que sem fazer esforço? Porque vem por indicação. Você precisa manter um atendimento de alto padrão, cuidando do paciente e atento a cada detalhe. O que o paciente valoriza? O que é importante pro paciente? Não é para você, doutor. Quando o paciente ele entra no seu consultório, quando ele está na sua frente, ele tem que falar mais do que você. Porque se você fala mais do que ele se sente coagido. Ele foi para lá para falar com você, para falar qual é a necessidade, qual é a dor dele. Então, escute o paciente. Porque quando você escuta o paciente, você sabe o que ele precisa. Mas não é o que ele precisa em termos de procedimento estético só, mas sim o desejo dele. E aí você confirma com ele qual é o seu desejo. É acabar com esse rosto cansado? Foi o que você falou, né? Derretido. Então você começa a se comunicar na linguagem do paciente. Ele se sente compreendido. E aí no pós, mande mensagem para ele. Quarta estratégia. Poderosa essa. Precificação, doutor. Eu falei aqui um pouquinho antes, né? Que o preço, ele tem que ser baseado no que você entrega para o seu paciente, né? No valor que você entrega. E será que você entrega valor? Será que a forma que você precifica os seus procedimentos é a forma certa? Tem uma forma certa de fazer, né? Que é fazer lá em cima dos custos e das despesas. E o valor que você entrega. A maioria dos profissionais liga para amiga. Oi, amiga, quanto você está cobrando aí no Botox? No preenchedor? Ah, vou fazer o mesmo preço. Quando você faz isso, a primeira coisa é que você não sabe qual é a margem de lucro que você tem. Porque a despesa lá da tua amiga é diferente da sua despesa. Então, a primeira coisa que você tem que saber, doutor, qual é o seu custo e a sua despesa? Para você calcular o preço base do procedimento. E aí depois, o que você entrega para o paciente? Quando o paciente chega no seu consultório, na sua clínica, como que ele é recebido? Tem um menu? Tem um café especial naquele copo bonito? A poltrona, ela é confortável? Tem um cheirinho? Tudo isso gera valor. Quando o paciente entra no seu consultório, como que você recebe ele? Como que você atende ele? Tudo isso vai se gerando valor. Outra coisa que você tem que é muito importante na precificação, e eu trabalho muito isso na consultoria, é a questão de fazer o planejamento de uma forma inteligente e lucrativa. A gente tem hoje uma gama de procedimentos estéticos e, na verdade, todos eles se complementam. Eles otimizam o resultado, o que o paciente procura. Então, faça um plano de tratamento inteligente para o paciente. Se o paciente ele faz um procedimento estético com você, provavelmente a sua margem de lucro é muito baixa. Então, sempre tente
fechar com o paciente de 2 procedimentos para cima. Isso não é empurrar, tá? Não me entenda errado, não. Você vai fazer o plano de tratamento baseado na necessidade do paciente. O que ele te procurou? Se ele vai fazer um bioestimulador, talvez só um bioestimulador não resolva o problema. Então faça um bioestimulador, com ultraforme associado, com ultrassom microfocado. Então você hoje tem um leque de procedimentos que você pode otimizar, aumentando o seu ticket médio e acelerando o resultado que o paciente está procurando. Então monte um plano de tratamento de uma forma estratégica e inteligente, sempre pensando no paciente, mas pensando também... Pessoal, lucro e propósito, né, eles não trabalham separados. Eles trabalham juntos. Não tem como você escolher um ou outro. Porque quando você escolhe o propósito sem o lucro, eu falei que ele morre. O lucro sem o propósito, ele perde o sentido. Então, qual é o objetivo, sabe, dessa live? É fazer com que você pense. Qual é o seu propósito? O porquê que você faz o que você faz e a importância do lucro. A importância de você não abrir mão de um consultório lucrativo. Porque muitos profissionais fazem isso. Na pressa de ganhar dinheiro, atende muito paciente cobrando o preço errado. E aí, no final do mês, não sobra. Só sobra para pagar as contas. E aí você todos os meses está assim. É como se fosse um looping. É como se fosse o looping. Então, tem como, sim, você trabalhar com o seu propósito focando no lucro, tá? E é o lucro e o propósito que vão te ajudar nessa jornada, que vão fazer com que você seja valorizado, que você seja reconhecido. E se você quer implementar essas estratégias e muitas outras, eu vou fazer no dia 6 de fevereiro a semana Consultório Lucrativo, onde eu vou trazer muito mais coisas, muito mais estratégias para a gente trabalhar, para mostrar como que você atende o paciente da forma certa, se comunicando com ele da forma certa e tendo um lucro constante, para que você cresça, se torne referência e autoridade. O evento vai ser 6 de fevereiro, às 19 horas. A aula vai ser online e é gratuita. No link da bio, na bio tem o link, então clica lá e se inscreve e entra no grupo do WhatsApp para você ter acesso às informações. Eu te espero lá, já conto com você lá, tá? Dúvidas, pessoal, vocês mandem aqui. Essa live ela vai ficar disponível aqui no feed por 24 horas, depois eu tiro, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, ó. Grande beijo, até a próxima semana.